Fala, nação rubro-negra, muito bom dia, Deco na área. Estamos aqui para passar a vocês informações sobre o Flamengo. Então você que está chegando a primeira vez no canal Deco SRN, não deixa de se inscrever, deixar o seu like, compartilhar com os amigos, acionar o sininho de notificação. Falaremos hoje sobre alguns assuntos que pintaram na noite passada e no início do dia de hoje. Então, vamos lá. Falaremos sobre o provável interesse do Flamengo num goleiro do futebol paulista. Falaremos também sobre a questão da tal isonomia no futebol, né? Questão de liberação do público na Bahia. Olha só o que aconteceu na Nação Rubro-Negra. A questão que todos nós, cariocas, torcedores do Flamengo, sabíamos. Então vocês vão saber sobre essa questão da volta ao público, a verdade sobre a volta ao público. E agora com uma questão, lá na Bahia. Falaremos também sobre um jogador, que está em período de avaliação no Flamengo. Ele é norte-americano, vocês saberão quem é esse rapaz. Falaremos também dos jogadores que foram para Guayaquil, enfrentar o Barcelona. Também saberão as condições de Arrascaeta e Felipe Luiz no Flamengo. Eles começam jogando ou não, entrarão no decorrer da partida. Saberão também aqui um jogador que o Flamengo contratou agora para o time Sub-15. E vocês saberão quem é esse jogador. E, além disso, questão de um velho jogador do Flamengo que tem muita vontade de voltar para cá, um torcedor que caiu no gosto da torcida rubro-negra, apesar que alguns ainda estão um pouco chateados com ele. Então, cara, tem muito assunto bacana para comentarmos agora, neste momento, aqui no canal Deco SRN. Nação, vamos lá, vamos falar então sobre o primeiro assunto deste vídeo, que é a questão do goleiro que o Flamengo monitora, e ele se chama Ivan, goleiro da Ponte Preta. O Flamengo está colhendo informações do atleta e num curto espaço de tempo poderá fazer uma proposta para o goleiro Ivan. O Ivan, que é goleiro da seleção sub-20, até pouco tempo atrás, um ótimo goleiro, se machucou há pouco, quase foi contratado pelo São Paulo, mas o Flamengo está de olho e poderá sim trazer o goleiro no ano que vem. O goleiro para o mercado nacional custa hoje 3,5 milhões de euros, equivalente mais ou menos a 21,5 milhões de reais. Aí pergunto para vocês, vale a pena ou não trazer o Ivan? Lembrando a vocês que hoje, para mim, o Flamengo só tem o Diego Alves de goleiro de qualidade. Mas por que eu falo? Muita gente vai me questionar, pô, Deco, você não acha que o Hugo seria um goleiro excepcional? Sim, seria, desde que ele quisesse levar a carreira dele a sério. Dizem, informações que eu recebi lá do Ninho do Urubu, é que o Renato Gaúcho, num curto espaço de tempo, dará oportunidade ao Hugo, que ele está mais concentrado, que ele está se doando mais nos treinamentos, e com isso, num curto espaço de tempo, em vez do Gabriel Batista, que todo mundo sabe a minha opinião, respeito demais a pessoa, Gabriel Batista, mas para mim está muito aquém de ser goleiro do Flamengo, principalmente substituindo o Diego Alves. Pode ser que o Hugo receba uma oportunidade. É um goleiro com muito potencial, mostrou isso no ano passado, mas também cometeu vários erros. E aí, devido a questões fora do âmbito do futebol, digamos assim, questões extra-campos, algum problema na vida particular dele, que pouco me interessa, mexeu um pouco com a cabeça do goleiro, com isso acabou perdendo espaço no Flamengo. Mas o Renato está tentando recuperá-lo. Vamos ver. Mas assim mesmo, eu, Deco,
contrataria um novo goleiro para disputar a posição com o Diego Alves no ano que vem, tá? Por que eu falo isso? Acredito que o Diego Alves, pela condição física, só tenha mais um ano. O Diego Alves que é um baita no goleiro. Eu, particularmente, não seria o goleiro dos meus sonhos, o Ivan. Acho um bom goleiro, mas não acho um goleiro excepcional. Pode ser que eu queime a minha língua no futuro próximo. Mas, neste momento, acho que o Flamengo poderia olhar, caso queira mesmo um goleiro para o ano que vem, eu acho que há necessidade de um goleiro com mais qualidade. Eu tenho alguns nomes a indicar. Por exemplo, o Santos, goleiro do Atlético Paranaense. Goleiro de seleção brasileira, goleiro que conquistou alguns títulos importantes pelo Atlético Paranaense. Goleiro campeão olímpico, né, pela seleção brasileira. Frio, sabe sair com os pés. Goleiro que não é espalhafatoso. 31 anos de idade, ainda tem muita lenha para queimar. Então, na minha modesta opinião, acho que seria um baita de um reforço, tá? Segundo assunto que eu gostaria de debater aqui com vocês, né? A questão do problema que houve na Bahia, né? O governador de lá disse que não vão liberar público para os jogos devido ao aumento dos casos de Covid. E aí, o que vai acontecer? São Paulo vai liberar agora 4 de outubro, né? 5 de outubro já vai ter jogo do Corinthians com o Bahia, com público. E aí? Eles não assinaram lá entre eles que só voltariam mediante a todas as praças estarem ok, estarem liberadas para que o público estivesse, né, em todas as praças simultaneamente. Ué, cadê agora os paulistas para estarem do lado do Bahia nesse momento, né? Aí falam aqui que CBF e clubes do Brasileirão apresentarão 2 alternativas ao Bahia que ainda não pode ter público. Os times que enfrentarem o Bahia jogam sem torcida para manter a isonomia. Olha só como é que são as coisas. Engraçado, né? O Flamengo jogou com o Bahia lá, tudo bem, jogou sem público. Agora o Flamengo vai ter que vir, o Bahia vem jogar aqui no Rio de Janeiro, então porque não jogamos lá com público, não poderemos jogar aqui? Que história é essa? Mas não ia ser liberado para todo mundo e independente quem jogou com torcida no primeiro turno, né, não teria esse benefício de jogar também no estádio do adversário sem público também, mas por que disso? Né? E agora querem essa palhaçada aí, né? E querem que os times que enfrentaram o Bahia no primeiro turno não utilizem torcida. Duvido que o Flamengo aceitará isso. Duvido. E não tem que aceitar mesmo não, tá? Porque pela hipocrisia dos paulistas, tudo isso eu havia falado por um grande amigo meu, dirigente de um grande clube do futebol brasileiro, que ia chegar uma hora que eles iam virar as costas para os outros times. É o que está acontecendo agora. Eles querem arranjar um jeito, né? O segundo item seria o Bahia levar os seus jogos para outra cidade. Tá bom. A preocupação deles com os outros clubes, agora que São Paulo vai liberar o público. Enfim, eu queria colocar esse assunto porque eu acho que era pertinente, só para mostrar que, na verdade, sempre o Flamengo tinha razão. E aí diziam que o Flamengo era um malvadão, só pensava nele. Na verdade, se o Flamengo não pensasse nele, quem pensaria, né, a nação rubro-negra? Então comentem um pouco aí no chat tudo isso que a gente está comentando sobre o goleiro, se seria do agrado de vocês, o Ivan, e sobre essa questão aí do Bahia, tá? Vamos falar aqui sobre a questão de 2 meninos, né? O primeiro deles, o Flamengo acertou um reforço para a base, né, que é o goleiro Gabriel Endres, de 14 anos, que estava, por último, no Azurix do Paraná. Ele chega para reforçar o Sub-14 do Fly e se destaca por ser muito alto, tem 1,93 m de altura e assinará contrato de formação. Então, boa sorte para o goleiro Gabriel, tá? Um outro jogador que está fazendo testes aqui no Flamengo é um menino norte-americano, né? Ele é veloz, driblador e fã do Bruno Henrique, Justin Tyler,
tá? Atacante norte-americano que passa por um período de avaliação, né? Enfim, dono de uma das melhores categorias de base da América do Sul, o Flamengo tem em seu plantel um jovem atacante nascido nos Estados Unidos. Trata-se de Justin Tyler, de 15 anos, que vem passando por um período de avaliação no rubro-negro. Entrevista ao Coluna do Fla, né? O atleta contou como ocorreu o contato com o mais querido, né? E a reação quando soube que passaria nos testes. Foi um colombiano chamado Jackson que me descobriu nas redes sociais e entrou em contato com meu pai. Ele disse que ia repassar esse vídeo para alguns empresários do Brasil. Então, ele mandou para o Evandro e para o Robson, que hoje me representam. Eles entraram em contato perguntando se eu tinha interesse em jogar no Brasil, porque eles tinham um convite para eu vir fazer um período de avaliação no Flamengo. Eu fiquei muito feliz porque já conheci o Flamengo. Meu pai é um grande fã do time. Eu também sabia que tinha a maior torcida do mundo, tá? Então ele está num período de testes, vamos ver. Esse período de avaliação tem sido de muita entrega, está dando tudo de mim para mostrar meu futebol, porque estou aqui. Também sinto um pouco de nervosismo, porque sei que estou num dos maiores clubes do mundo, que tem uma torcida gigantesca e de uma enorme tradição no futebol. Estou muito feliz aqui pela oportunidade, espero corresponder à altura. Tá? Ele está falando que a estrutura do Ninho do Urubu é uma das coisas mais lindas que ele já viu, muito moderno, que dá todas as condições para que possa mostrar o melhor. Com certeza qualquer pessoa do mundo gostaria de estar no seu lugar, né? Aí ele diz que a maior inspiração dele no Flamengo é o Bruno Henrique, pela velocidade e a forma de jogar. A avaliação dele ainda está em andamento, né? Há cerca de 30 dias e não tem prazo para o fim dos testes, tá? Enfim, então temos que aguardar para ver se esse menino ficará no Flamengo, tá? Vamos falar então sobre a questão agora do Flamengo em Guayaquil, tá? Tem a lista aí, né, dos relacionados para o jogo contra o Barcelona de Guayaquil. Então o Flamengo levou os goleiros Diego Alves, Gabriel Batista e Hugo, os zagueiros Rodrigo Caio, Davi Luiz, Bruno Viana e Gustavo Henrique. O Léo Pereira ficou porque foi expulso na última partida. Os laterais direitos Rodinei, Isla e Mateuzinho. Laterais esquerdos Felipe Luiz, Ramon e Renê. Volantes Arão, Andrés Pereira, Thiago Maia e Diego. Os meias Everton Ribeiro, Arrascaeta, né, são os dois meias. Atacantes Gabigol, Kennedy, Bruno Henrique, Pedro, Vitinho, Michael e Vitor Gabriel. Esses são os relacionados do jogo para o jogo contra o Barcelona de Guayaquil, tá? Sobre a questão do time que pegará o Barcelona de Guayaquil, o Renato tem algumas dúvidas, dentre elas quem será o segundo volante. O favorito para jogar é o Andrés Pereira. Acreditamos também que Felipe Luiz e Arrascaeta começarão o jogo contra o time equatoriano, tá? Então, o provável time do Flamengo deverá ser o Diego Alves, Isla, Rodrigo Caio, Davi Luiz, Felipe Luiz, meio campo com Arão, Andrés Pereira, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol. Esse deve ser os 11 iniciais da partida do jogão de quarta-feira, às 9h30 da noite, tá? Continuando aqui sobre a questão do jogo, né? O Davi Luiz publicou uma mensagem motivacional antes do jogo decisivo contra o Barcelona, tá? Ele diz assim: bem sei o que tu podes e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido, escreveu Davi Luiz através do Instagram. Na publicação, o jogador ainda colocou uma foto da estreia dele no Maracanã, tá? Então, palavras do Davi Luiz, ok? Uma outra informação, né? Essa interessantíssima para a nação rubro-negra. Muitas pessoas não queriam o Rafinha
o Rafinha de volta, né? E também não queriam a contratação do Dani Alves, né? Mas pode ser que o empresário do jogador procure o Flamengo de volta no ano que vem, para quem sabe tentar atrair uma nova negociação, né? Aceita de volta, o empresário de Rafinha quer o retorno do lateral. Só depende do Flamengo, né? Então, o Rafinha que tem contrato com o Grêmio até o final deste ano, né? Todo mundo sabe o carinho que ele tem pelo Flamengo. Acho que foi uma burrada dele ter saído lá para o Olympiacos da Grécia. Ainda houve aquela questão que todo mundo aborda, que eu sinceramente eu não gosto de falar sobre questão de luvas que recebeu, depois foi embora, enfim. E aí dizem que dirigentes não aceitaram de volta. O Rafinha, os jogos que ele fez pelo Grêmio contra o Flamengo, para mim ele foi muito bem. Eu ainda acho ele melhor que o Isla, um jogador que marca muito bem, né? Poderio defensivo ótimo, apoia na boa, né? Um jogador que agrega demais e gosta do Flamengo. Vamos ver o que o futuro nos pertence, né? A questão do Rafinha, mas o empresário do jogador já deu a deixa, né? Que caso o Flamengo queira fazer uma proposta, eles estão aí para ouvir, quem sabe ajudar numa provável negociação, né? Eu acho que o Rafinha ainda tem pelo menos mais um aninho, né? O Rafinha tem 36 anos, se eu não me engano, vai para 37, ainda tem um aninho aí para jogar e vamos ver se pinta alguma coisa em relação ao Rafinha, tá bom, gente? Então esse aí é a nossa live rápida aí. Muito obrigado a todos vocês. Sempre faremos assim às 6 horas da manhã, então conte aí conosco, sempre tá trazendo essas informações, deixando vocês a par de tudo que acontece no mundo rubro-negro, no mundo do Flamengo. Falou, gente? Então não deixem de se inscrever no canal. Lembrar vocês que estamos chegando a marca de 250 mil inscritos, estaremos sorteando um manto sagrado em parceria com a Sportbet On. Então, para você concorrer, só precisará estar inscrito aqui no canal Deco SRN, no YouTube. Também seguir os perfis do Instagram, Deco SRN Oficial, Jaque Jesus, tá? Coquê mudo, Jaque Jesus. E também o perfil da Sportbet IO, tá? E aí sim você estará apto a concorrer à camisa, o manto sagrado do Flamengo, o manto número 1, beleza, nação? Então, até daqui a pouquinho, tamo junto, saudações rubro-negras, valeu, nação, ótimo dia a todos.